Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. Ponto. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, nós somos seres impacientes. Nós gostamos de conduzir a nossa vida da nossa maneira. Nós gostamos da ilusão de que controlamos o tempo, que controlamos as estações e as ocasiões da vida. Nós somos imediatistas e sempre queremos que os nossos desejos sejam atendidos aqui e agora. E nessa loucura, muitas vezes achamos que podemos até interferir na agenda de Deus. Mas Deus é Deus. E a nossa alma deve se aquietar diante dessa verdade, que é Ele que é Deus. E ao invés de entrarmos por um caminho de medo, de ansiedade, de pânico, nós devemos abraçar a quietude que há no conforto do refúgio da providência divina. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará, diz o Salmo 91, que é um salmo lindo, que você usa para expulsar capeta, lá com sua Bíblia aberta, no Salmo 91, que não serve para nada, mas se você lesse esse primeiro versículo, servia para aquietar a alma, e não aquietar o capiroto, que conhece a Bíblia até mais que nós. Há um momento certo para agir em obediência a Deus, mas até que essa hora não chegue, nós devemos deixar que Deus trabalhe livremente ao seu tempo e ao seu modo. Ou seja, é do jeito dele e é no tempo dele. E se nos dedicarmos a crer em suas promessas, nós estaremos ocupados demais para interferir. E além disso, muitas vezes Deus permite que experimentemos certos apertos para que a gente seja aperfeiçoado, para que a nossa fé cresça e que Ele seja exaltado. Então o salmista nos orienta que não sejamos inquietos, ou seja, tumultuados ou medrosos, mas que sejamos resignados à vontade do Deus soberano, que faz o que quer, quando o quer e a quem quer. Ah, pastor, mas falar é fácil. E essa bendita ansiedade? Porque a ansiedade ela tem tomado conta da vida de muita, mas muita gente nos últimos dias. Quem sabe nós temos aqui, nesse templo hoje, ou alguém nos assistindo pelos nossos canais, gente que vive roendo unha. Olha para a sua unha, vê se só tem um cotoco de dedo. Gente que antecipa problema. Gente que o problema está tão longe e parece que já está batendo a porta. Gente que sofre antes dos problemas e até mesmo desses problemas serem criados. Será que você sofre pensando no que vai comer ou que vai vestir? Onde vai morar, onde vai trabalhar, onde o seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, se você vai ficar doente, se alguém da sua família vai morrer? A ansiedade é o mal desse século e atinge a homens, mulheres, jovens, idosos, doutores, analfabetos, religiosos e até ateus. As pessoas andam com o nervo à flor da pele,
e são como vulcões prestes a explodir, prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora, pronto para que, parece que alguém vai riscar um fósforo perto daqui a alguns segundos. E é óbvio que há várias causas de ansiedade. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Gente que fica ansiosa só em pensar em ficar doente, ela já adoece emocionalmente. Outras que têm medo de morrer, ficam perturbadas só em pensar em morrer, como se pudesse adiar o inadiável. Porque se existe uma certeza, é que todos nós passaremos por isso. O problema é que essa ansiedade, ela traz efeitos físicos e efeitos espirituais. Você sabia que mais de 50% das doenças são psicossomáticas? E que as pessoas estão buscando uma paz química? Vivemos hoje o império dos calmantes. Pessoas que dormem um sono artificial e não conseguem dormir se não for com remédio. E Provérbios capítulo 14, verso 30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo. Vou repetir o que diz Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. A ansiedade nos afasta de Deus, porque onde começa a ansiedade, termina a fé. Reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante quando ele diz sobre ansiedade. Ele diz o seguinte, abre aspas: a ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Fecha aspas. Meu amado irmão, a ansiedade é um parasita que suga a seiva da nossa alma e nos deixa vazio de esperança. A ansiedade estrangula nossas emoções e atormenta a nossa mente com muitas inquietações. A ansiedade tem sido um flagelador impiedoso em nossos dias, porque estrangula as nossas emoções. E muitos não vivem o presente com medo do futuro. E outros não alçam voos rumo ao futuro, porque ainda estão presos pelas grossas correntes lá do passado. A ansiedade só perdeu seu poder em nossa vida quando nós encontramos alívio para a nossa consciência no perdão divino com respeito ao passado, e quando desfrutamos da paz de Deus em nossa alma com respeito ao presente, e quando nós mantemos a nossa viva esperança em Cristo a respeito do nosso futuro. Só assim a gente consegue anular esse mal. Mas talvez você pergunte, pastor, qual é o problema da ansiedade? Eu quero trazer para você aqui alguns problemas que a ansiedade traz. Primeiro, anote aí, a ansiedade ela é destrutiva. Primeira coisa, a ansiedade ela é destrutiva. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica, que também significa estrangular. Ela puxa em direção oposta. Ela gera uma esquizofrenia existencial. A ansiedade, ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje no seu poder. A ansiedade ter ansiedade é como se tivesse sendo crucificado entre dois ladrões. De um lado, o ladrão do remorso em relação ao passado. Do outro lado, o ladrão da preocupação em relação ao futuro. E o apóstolo Paulo, ele vence esses dois ladrões, dizendo o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele traz isso em dois versos que mostram que nós não podemos ficar amarrado ao passado e nem preocupado, ansioso com coisa alguma do futuro.
porque a ansiedade ela é destrutiva. Segundo problema de eu ficar ansioso, a ansiedade ela é enganadora. Oi? Está todo mundo ansioso aqui? Por quê? Pensei que ia rolar até um beijo. Fiquei até ansioso aqui. Irmãos, eu estou num processo de emagrecimento. Em breve a gravata não vai mais correr nesse pescoço redondo. Em breve Camila está me ajudando. Eu já perdi 180 gramas. Mas eu estou no processo contínuo. Não é culpa da minha amada nutricionista, é culpa mesmo dos meus hambúrguer, por exemplo, de ontem. Estava bom demais aquele hambúrguer. Mas aí, você sabe, né? Pescoço redondinho, a gravata não para. E a mulher estava ansiosa com a gravata na orelha aqui. Não, o mais legal é que nós estamos passando isso para mais de 1 milhão de pessoas via internet. Se você vê um meme aí durante a semana, no TikTok, você arrasta para cima e diz, a hashtag é meu pastor. Vamos lá, vamos voltar aqui na ansiedade, que ela tem o poder de criar problema que não existe. Que a gravata torta para mim não era um problema. Para mim não estava tudo certo. Mas muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Em um momento da vida de Jesus, os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-lo e, cheio de medo, pensaram que ele era um fantasma. Porque a ansiedade, ela tem poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas, elas são como os espias de Israel, que só enxergaram os gigantes de dificuldades na sua frente e veem a si mesmo como gafanhotos. Davi, o rei, e os soldados de Saul, todos veem o gigante, mas Davi, ainda que o gigante estivesse à sua frente, ele olhou a vitória. Geazi, o auxiliar de Eliseu, olhou os inimigos e ficou com medo. Já Eliseu olhou com outros olhos. Então a ansiedade, ela tem poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-lo nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Porque onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade, ela tem poder de tirar os nossos olhos da eternidade para colocá-lo apenas nas coisas temporais, naquele momento, naquele problema que a gente está vivendo. Uma pessoa ansiosa, ela restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são como loucos. John Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Então, ansiedade é enganadora. Terceiro problema da ansiedade. Ansiedade é inútil, irmãos. Inútil. A Bíblia vai dizer, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, você pode acrescentar a menos 1 hora em sua vida? Algumas traduções dizem acrescentar pelo menos um côvado.
Mas aqui não se refere à estatura de 45 centímetros, mas de prolongar a sua vida, de dilatar a vida. Então, as preocupações, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. A gente pode abreviar a nossa vida por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos mata pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Ei, irmãos, os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade, que é estrangular, é puxar na direção oposta. Então, quando nós estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Jamais. A ansiedade é incompatível até mesmo com o bom senso. É uma perda de tempo. E nós precisamos viver um dia de cada vez, é o que diz a Bíblia. Que nós devemos planejar o futuro, sim, mas não podemos viver ansiosos por causa dele. Se preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer, e vamos sofrer duplamente se ele chegar. Ou seja, se eu sofro antecipado por uma coisa, se esse problema não chegou, eu sofri à toa. E se ele chegou, eu sofri 2 vezes, antes e no problema. Mas não para por aí. Uma quarta coisa, que é um problema, a ansiedade, porque a ansiedade, anote aí, ela é incrédula. Lucas capítulo 12, verso 30 diz: elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Vou repetir. Mas seu pai já sabe do que você precisa. Irmãos, a ansiedade nos torna menos do que cristão. É o que diz esse texto. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela chega a nos assemelhar aos pagãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Que a ansiedade não é cristã. Que ela é gerada no ventre da incredulidade. E quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, ou coisas semelhantes, nós estamos vivendo no nível inferior aos animais e das plantas. Porque toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupa, e o dinheiro sempre falha. Deus não, mas o dinheiro falha. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocar a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição, porque a ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver ansioso. As úlceras não deveriam se tornar emblema da nossa fé, mas geralmente elas se tornam. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos.
daqueles que não conhecem a Deus, mas um filho de Deus, ele tem a convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus, como diz lá Romanos 8. Simples assim. Ok, pastor, já entendi que a ansiedade é um problema, baseado nesses 4 pontos. Mas como vencer a ansiedade? E eu quero te dar 3 conselhos para você vencer a ansiedade. Primeiro, Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Então nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 12 de Lucas. Preste atenção no que diz, irmãos. Lucas 12, verso 28. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Ou seja, a fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que nós necessitamos. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma serpente. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou e te amou. Ele é o Deus que nos mantém vivo. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Então, quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. E quando alimentamos os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Então, primeira coisa, Deus conhece as suas necessidades. Segundo conselho para vencer a ansiedade, agora no verso 32 de Lucas 12, segunda coisa, Deus já deu coisa mais importante para você do que bens materiais. Ou seja, se Ele já te deu coisas mais importantes, quanto mais essa que você está sofrendo. Olha o que diz o verso 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa que podemos sofrer hoje. Deus já nos deu coisas muito mais importantes do que os bens materiais, ou seja, Ele já nos deu tudo, Ele nos deu o seu Filho. Tinha um cântico do passado que gostávamos de cantar e acabou virando uma frase, que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio e morreu na cruz por mim e por você. Esse é o melhor de Deus. Agora é óbvio que como Pai, como Deus que conhece as nossas necessidades, Ele também cuida das suas necessidades. Mas Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos filhos da sua família, nós somos servos do seu reino. Ele já nos deu o maior e não nos daria então o menor. Se o maior Ele já nos deu, quanto mais o menor? Por que então a ansiedade? Terceiro e último conselho para vencer a ansiedade. Eu amo essa frase, repito ela há mais de uma década aqui nessa igreja, e tenho experimentado isso de Deus, porque eu tenho vivido isso. Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Verso 31 do capítulo 12 de Lucas: busquem acima de tudo o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações. Deus em primeiro lugar, Deus e não nós.
que deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Nós somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família, vida profissional, lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Amém, meu irmão? E eu concluo. Eu finalizo lembrando o que o apóstolo Pedro falou em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ei, meu irmão, o amanhã pertence a Deus, mas o presente Ele deu a nós. E ao invés de olhar somente para os problemas, contemple a fé no Deus dos impossíveis, e certamente a presença de Deus, que te traz segurança, e trará ainda mais segurança que você precisa para vencer a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Entregue as suas preocupações nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e que Ele continue falando ao seu coração durante esta semana sobre esta mensagem.